Livro de Ezequiel, capítulo 44, de 5 a 16, vai dizer: Disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos, tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. Violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. Antes, constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir, porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo o que se fizer nele. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoque, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quero convidá-los a fechar os olhos agora, pensar em Deus. Meu Deus e meu Pai, nós abrimos esse livro agora com reverência, com temor e tremor, conscientes de que nenhum de nós tem capacidade para entendê-lo e interpretá-lo. Só o Senhor é digno de abrir o livro e interpretá-lo para nós. Então nos curvamos perante a Ti nessa hora, nos curvamos à presença do Teu Santo Espírito entre nós, para que Ele venha, ó Deus, trazer inspiração, iluminação, para todos que nessa hora estão ao alcance da nossa voz, para todos que estão agora recebendo essa palavra, que sejam abençoados com a bênção do entendimento. Dá-nos, Senhor, desse maná escondido, que o Senhor ocultou dos sábios e entendidos, mas tem revelado aos pequeninos. Ajuda-nos a sermos crianças agora no Teu colo, acreditando no Senhor, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor é bom, que o Senhor nunca erra e que os Teus propósitos em nossa vida jamais poderão ser frustrados por quem quer que seja. Deus, a Tua palavra é alimento para a nossa alma, a Tua palavra é poder, é transformação, e sabemos que ela nunca volta vazia, e assim será nessa noite. Ela não voltará a Ti
sem que tenha cumprido cada um dos propósitos para os quais o Senhor a escreveu. E eu tenho certeza que todos que estão ouvindo agora, é porque precisam dessa palavra, e eu declaro que eu também preciso, e que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A pessoa que Deus usa para o seu serviço. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Quem é a pessoa que Deus usa para o seu serviço? A palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel e Deus denunciou que eles estavam negligenciando o serviço na sua casa. Eles estavam servindo ao Senhor de qualquer maneira e deixando que qualquer um fizesse o serviço sagrado. E Deus não quer que seja assim. A bem da verdade, irmãos, Deus não precisa ser servido por ser humano algum. O que nós lemos lá em Atos, no capítulo 17, versículo 24 e 25? Deus é o Criador do céu e da terra. Ele é o Senhor. E Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Deus é dono de tudo. Ele é o Senhor absoluto do universo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele se permite ser servido por nós. Qualquer serviço que prestamos a Deus é fruto da sua graça, é fruto da sua permissão misericordiosa. Servir a Deus é tudo aquilo que nós oferecemos a Ele de alguma maneira. Sendo assim, quando nós oramos a Deus, nós estamos servindo a Ele. Quando cantamos louvores, estamos servindo a Ele. Quando congregamos na sua casa, estamos servindo a Ele. Quando exercemos algum cargo, estamos servindo a Ele. Quando evangelizamos, estamos servindo a Ele. Prestamos a Deus diversos tipos de serviços, alguns visíveis e outros invisíveis. E a Bíblia deixa claro que Deus, Ele aceita ser servido pelo homem, por sua graça e misericórdia, mas Ele não admite ser servido de qualquer maneira. O tempo todo na Bíblia, Deus disse quem pode e quem não pode, o que pode e o que não pode. E eu quero conversar com a igreja sobre isso, sobre a seriedade que devemos ter como igreja no serviço que oferecemos a Deus. Em primeiro lugar, incrédulos não podem servir ao Senhor. Versículo 9 do capítulo 44 de Ezequiel. Nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, que é incircunciso de coração e incircunciso de carne, entrará no meu santuário. A igreja, nós podemos dizer sem medo de errar que ela é o Israel de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz expressamente que os que creem também são filhos de Abraão. E da mesma maneira que os judeus foram encarregados de servir a Deus no Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, e tinham todos aqueles critérios para o serviço, hoje ainda a igreja precisa servir a Deus também com critérios. Quem é o estrangeiro? É aquele que ainda não ingressou no povo de Deus. No contexto do Antigo Testamento, quem não era judeu era estrangeiro. No contexto que nós vivemos, estrangeiro é todo aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, que não se arrependeu dos seus pecados, que não foi batizado e não pertence à igreja de Deus. Esse não pode servir. Se alguém não acredita em Deus, eu estou falando um incrédulo, como é que ele pode servir a Deus? Não pode servir. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 19. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas,
Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo o novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Paulo está dizendo aqui quem nós éramos sem Cristo. Sem Cristo nós éramos incircuncisos, sem Deus, sem paz, sem vida. Aí no verso 13 ele diz, mas agora em Cristo, aí ele passa a dizer quem nós somos com Cristo. Em Cristo nós temos paz, em Cristo agora já não há separação, em Cristo nós temos a habitação do Espírito, em Cristo não somos mais estrangeiros. Portanto, a presença de Cristo na vida da pessoa é a primeira habilitação dela para servir a Deus no santuário. Antes de Cristo não há a menor possibilidade. Porque o serviço a Deus exige que haja uma entrega a Cristo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Qualquer coisa que façamos do serviço a Deus, esse sacrifício é por meio de Jesus. Então, incrédulos não podem servir ao Senhor. Ser crente é uma condição essencial. E a boa notícia, querida, é que todos vocês que aqui estão convidados para isso. Não há restrição. Porque em Cristo não importa quem você é, o que você fez, qual é a sua raça, sua cor, sua nacionalidade, sua condição social. O convite é para todos os seres humanos. Então, para servir a Deus, é preciso fazer parte do povo dele, por meio da conversão, onde se recebe um novo coração, e do batismo, onde você mostra publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Em segundo lugar, hipócritas não podem servir ao Senhor. Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 44, versículos 10 a 14. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário, como guardas das portas do templo e ministros dele. Imolarão holocausto e sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir. Mas aí no versículo 13, não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, porque são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Hipócrita é a pessoa que tem duas caras. Ele tem uma vida na igreja e outra vida lá fora. Os levitas, eles se tornaram assim. Eles serviam a Deus, mas quando o povo de Israel debandou para a idolatria, eles continuaram ministrando a Israel agora pelos ídolos. Deus não aceita hipocrisia. Vocês vão perceber nas páginas do Novo Testamento, Jesus se relacionando com todo tipo de pessoas, mas com os hipócritas ele não se relacionava. O hipócrita, a Bíblia chega a dizer que ele é pior que o incrédulo. Porque o hipócrita é alguém que já conhece a verdade. O hipócrita é aquele que se mostra como um crente. Ele se mostra como um levita, como um sacerdote. Mas a vida dele lá fora é diferente.
Ele ri para você pela frente e esfaqueia você pelas costas. Ele fala uma coisa para você na cara e fala outra pelas costas. Ele te cumprimenta no final do culto e diz: pastor, a pregação foi uma bênção. Mas quando ele chega em casa, ele diz: não aguento mais essas pregações do pastor. Isso é hipocrisia. Ninguém precisa gostar de tudo que a gente faz, mas não precisa falar mentira. Deus não aceita a hipocrisia. Nós não podemos servir ao Senhor e servir a outros deuses. Olha o que está escrito na nossa Bíblia, em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E algumas traduções, não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Nós não podemos ser hipócritas, não podemos ser duas caras. Somos levitas de Deus, somos levitas de Deus. Somos levitas de Deus aqui dentro desse templo, no volante do nosso carro, como marido em casa, como filho em casa, como pais em casa, como funcionários da empresa, como chefe da empresa. Não importa onde nós estejamos, nós somos levitas do Senhor ali. Nós não temos dois senhores. Temos um Senhor, e nós o servimos aonde nós estamos, porque se eu não posso ser levita, sacerdote, ministro, em todos os lugares onde eu estou, eu não sou isso, eu estou fazendo o papel disso, e isso é hipocrisia. Eu pergunto, nós somos monoteístas? Nós acreditamos em um só Deus? Nós temos um só Senhor? Nós servimos a um só Senhor? É esse Deus que nós servimos aqui na igreja, no culto, e é o mesmo Deus que rege a nossa vida, como nós tratamos as pessoas lá fora, principalmente aqueles que são subordinados a nós, filhos, empregados, os menos favorecidos. É esse Deus que determina como nós lidamos com o sexo, com o dinheiro. É esse Deus que dirige nossa família, nossas palavras, nossos pensamentos. Porque se não é o mesmo Deus, nós podemos dizer que somos monoteístas, mas nós somos politeístas, nós somos hipócritas. E eu digo para os irmãos, eu estou cansado de hipócritas, eu estou cansado de gente falsa. Eu sou da roça, eu sou de Passa Três, eu sou de contar causa em beira de fogueira, eu sou de abraçar, eu sou de andar descalço, eu sou de tomar copão de café até em cima, eu não gosto que me bajulem. Então cada vez mais eu quero estar perto de gente simples, que me conhece, sabe de onde eu vim, quem eu sou e aonde eu quero ir. Eu estou cansado de hipocrisia, estou cansado de pessoas que se locupletam da igreja, da amizade da gente, que na frente diz que nos ama e atrás esfaqueiam pelas costas. Estou cansado de covardia, estou cansado de mentira. E eu digo para vocês, não estou sozinho nisso não. Deus também está cansado. Esses levitas que, ao mesmo tempo que ministram no meu altar, ministram no altar lá dos ídolos, vão ficar aí para ser guarda de porta, carregador de lenha, carregador de água, não vão ministrar nas coisas sagradas. E passe o tempo que passar, irmãos, a verdade vai cair na cabeça de todos. E se não cair aqui, vai cair lá em cima, porque nós vamos entrar naquela salinha, diante dele, e vamos prestar conta de tudo que fizemos, que falamos, e que não fizemos também. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, eu e você. Hipócritas não podem servir ao Senhor. E se estiver aqui cantando, Deus tapa os ouvidos. Se colocar dinheiro no gasofilaço, Deus assopra e não deixa que seja usado da sua obra. Deus não aceita, não permite. E eu posso enganar vocês, mas nunca vou enganar Deus. Vocês podem enganar a mim, mas nunca vão enganar Deus. Deus não aceita ser servido por hipócritas. A Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória, Isaías 42, versículo 8. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem por nós ciúme, aquele ciúme protetor. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Porque o nosso Deus quer o melhor para nós, e Ele quer nos abençoar. Ele não quer que a gente quebre a cabeça lá fora, seguindo a falsos deuses, ou com falsas motivações e intenções. Se queremos servir a Deus, e ninguém é obrigado a isso, Ele respeita o não,
por isso que muitos não são convertidos, mas se quer servir a Deus, tem que ser de todo o coração. Ele não vai dividir você com ninguém. Ele é um Deus ciumento e zeloso, e quer a nossa vida por inteiro. 99,5% não é suficiente. Deus quer 100% da nossa vida, de tudo que temos e de tudo que somos. A gente percebe no texto que os levitas foram desqualificados. Deus perdoa o pecado, mas as consequências ficam. E quantas pessoas a gente conhece que, por não manterem a fidelidade e a santidade a Deus, foram desqualificados. Pastores que não podem mais pastorear, porque não zelaram por sua família, não zelaram por sua vida financeira, não zelaram pela sua vida moral. Quantos jovens não podem mais estudar porque não se dedicaram? Foram reprovados uma vez, 2 vezes, 3 vezes, foram jubilados, não podem mais estudar. Quantas pessoas hoje não conseguem trabalhar porque fizeram bobagem, Deus perdoou, mas quando puxa o nada consta, está lá a fac. Deus perdoa o pecado, mas as consequências ficam. Por isso a gente tem que pensar bem, a gente tem que agir com muita seriedade em relação às coisas de Deus, porque pode chegar um ponto em que Deus não tem como nos usar mais, porque nós ficamos desqualificados. Poderemos ir até aqui, mas daqui não podemos mais, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. O texto de Ezequiel vai dizer que Deus, as coisas dele são santíssimas. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma das minhas coisas sagradas, que são santíssimas. Capítulo 44, versículo 13. Então, queridos, hipócritas não podem servir ao Senhor. Em terceiro lugar, apenas os sacerdotes podem servir ao Senhor. Olha o que diz Ezequiel capítulo 44, versículos 15 e 16. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoque, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Somente os sacerdotes, aqueles fiéis, é que podem se chegar à presença do Senhor para servi-lo. A boa notícia, irmãos, é que todos os verdadeiros crentes são sacerdotes do Deus vivo. Isso está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós conhecemos tão bem. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Todo crente é um sacerdote. Hoje não precisamos mais oferecer gordura e sangue, porque lemos em Hebreus que Jesus já ofereceu um sacrifício uma vez por todas. Hoje nós oramos pelas pessoas, hoje nós evangelizamos as pessoas, nós podemos levar as pessoas a Deus, nós podemos trazer Deus às pessoas, porque somos crentes. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, o que se requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Despenseiro é aquele que tem a chave da despensa. E a Bíblia diz que nós, igreja, somos os despenseiros dos mistérios de Deus. E esse despenseiro, esse sacerdote tem que ser encontrado fiel, para que ele possa ministrar na presença de Deus e lidar com as suas coisas santíssimas. E Ezequiel passa a descrever aí um monte de requisito para a fidelidade do sacerdote. Versos 17 a 19, fala da roupa do sacerdote.
Deus está preocupado com roupa? Deus está preocupado com a decência. É com qualquer roupa que o crente vai andar por aí para ser ministro de Deus e pregar a palavra? Aqui diz que não pode nem aparecer as coxas do sacerdote, não pode haver exagero na roupa, nem de mais nem de menos. O verso 20 vai falar do cabelo do sacerdote. Deus está preocupado com o cabelo? Agora, nós que somos ministros de Deus, vamos andar por aí com qualquer cabelo? Cabelo de qualquer cor? Cabelo de qualquer jeito? Cabelo de qualquer tamanho? Cabelo chamando mais atenção do que a mensagem que nós pregamos? Verso 21 fala da questão da bebida. Eu já falei aqui que ninguém vai para o inferno por beber. Geralmente a pessoa bebe porque já está nele, né? Agora, se você quer ser um ministro de Deus e lidar na casa de Deus, você vai beber? E o tanto de vezes que a Bíblia diz para nós ser de sóbrio, porque o diabo anda em derredor. Quem é que vai ser maluco para dizer, não, um golinho só não tem problema não? Se nem de uma ar eles fazem isso, eles dizem, evita o primeiro gole. Nós como igreja vamos dizer que um golinho não tem problema? O verso 22 fala sobre o casamento. Você quer ser um ministro de Deus, você pode casar com qualquer um? É claro que nós temos liberdade para escolher, mas deve ser sob orientação de Deus. Se você tem ministério e casar com uma mulher que não tem, esquece. Se você tem ministério e casou com um homem que não tem, esquece. Porque a Bíblia diz, a mulher solteira, o homem solteiro, se preocupa com Deus e em agradar a Deus, mas a casada tem um marido, tem um esposo para agradar também. Então, aqui diz que o sacerdote deveria casar ou com uma virgem ou com uma viúva de outro sacerdote. Deus sabe o que está falando. Mas hoje em dia, né? A gente deveria levar a sério as coisas que a Bíblia diz. Aqui fala sobre a capacidade para ele ensinar e julgar o povo, versículo 23 e 24. Fala sobre ele guardar a lei de Deus, versículo 24 e 25. Fala sobre ele estar purificado, versículo 26 e 27. E fala também sobre as suas pretensões patrimoniais, aí no verso 28. Ó. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Não lhes dareis possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Então, meu querido, se está a fim de ter possessão, ganhar dinheiro, fazer carreira, ter patrimônio, ser um latifundiário, ó, quero te dar um conselho. Pense em outra coisa. Pense em outra coisa. Porque a herança do sacerdote é o Senhor. Ser um sacerdote do Deus Altíssimo não é promessa de vida boa, de prosperidade, de fartura, não. Então, queridos, quem é que pode ministrar no altar de Deus e lidar com as coisas santíssimas de Deus? O incrédulo não pode. O hipócrita não pode. Só o sacerdote pode. O sacerdote fiel. Para lidar com as coisas santíssimas de Deus, há requisitos. Porque para lidarmos com as coisas santíssimas do Senhor, não pode ser de qualquer maneira. Concluindo, queridos, Deus não precisa ser servido. Ele é o Senhor. Ele é o eterno, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Se Ele nos permite servi-lo pela sua graça, não pode ser de qualquer jeito. Incrédulos não servem ao Senhor. Hipócritas não servem ao Senhor. Apenas aqueles que lhes são fiéis. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 1, versículos 11 a 20. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer.
Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É isso que nós queremos que Deus pense de nós, quando nós o estivermos servindo? Quando entoarmos nossos louvores, quando fizermos nossas orações, quando nos reunirmos para o culto? É isso que nós queremos que Deus pense? Que houvesse alguém corajoso para trancar as portas para que ninguém pudesse entrar? Eu acredito que não é isso que nenhum de nós quer. Nós que lutamos tanto, esforçamos tanto para fazer as coisas bem feitas para Deus. Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus.